promoções, tantas coisas baratinhas. Acho que vou levar essas duas camisetas. O que você acha, Eduarda? Mas, mãe, é a mesma camiseta. Mas tem promoção. Mãe. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem ter estranhado um pouco, né? Porque a professora começou já fazendo compras nos seus slides. Mas como hoje nós vamos falar sobre algo que está relacionado diretamente a você também, né? Não só a professora, mas todas as pessoas, que vai falar sobre a questão econômica. Lógico que a globalização ela atinge diversos fenômenos, tanto cultural, social, ambiental e político, mas hoje eu vou falar sobre a questão econômica. Vamos lá! Para falar um pouquinho sobre essa questão econômica, eu preciso falar um pouquinho sobre os custos da globalização. Na década de 50, 60 e 70, as pessoas elas não tinham, até antes, né? As pessoas elas não tinham esse costume de usar muitos produtos. Elas satisfaziam com aquilo que elas tinham e elas compravam aquilo que elas precisavam dentro das suas necessidades. Mas não tinha essa necessidade de ter algo mais, né? Por exemplo, se você tem lá o seu PS3, você não vai querer seu PS4. Se você tem seu PS4, você não vai querer seu PS5, né? Principalmente porque também, lógico, não tinha, mas também a questão dos valores, eles eram diferentes. Essa questão cultural, ela era diferente, né? Os valores eram da família, as pessoas gostavam de estar junto, de conversar, de ter relacionamentos, né? E hoje, com essa questão tecnológica, houve um aumento considerável no consumo. As pessoas elas têm um celular e daí aparece, né, um novo lançamento, ela quer já um novo celular, porque as pessoas, principalmente essas que trabalham com marketing, elas conseguem mostrar para o seu consumidor que ele precisa daquele produto ele é necessário, ele precisa daquilo, né, ele cria uma necessidade na pessoa. E que isso não existia antes, então houve um consumo. Mas dentro disso existe uma preocupação sobre para onde vai esses produtos? Para onde? Depois que eu deixar de usar o meu celular, para onde que vai esse produto? Né? Essa bateria que tem no meu celular, enfim, né? Por exemplo, se eu comprar uma televisão nova, né? Uma televisão que seja com mais polegadas, por exemplo, eu tenho uma televisão lá de 29, eu quero uma televisão de 54 polegadas. Será que... para onde que vai esse produto? Para onde que vai depois? Para onde que ele vai ser despejado esse produto? Consequentemente, esses produtos, lógico, tem algumas empresas que elas recolhem esse produto, porque precisou colocar uma lei para as pessoas, para os fabricantes se responsabilizarem sobre os seus produtos, mas também nem todo mundo, nem todos seguem a lei, principalmente dentro do nosso país. Essa questão da lei, ela não é tão cobrada assim. Ela pode até ser cobrada, mas existem pessoas que elas conseguem, enfim, né, se livrar disso, né, não ser cobrado disso, né. E eu não sei vocês, mas eu percebi também um aumento significativo, principalmente quando a gente vai comprar um lanche, por exemplo, fast food, enfim, o aumento de embalagens produzidas para a gente poder não se contaminar. Mas daí, principalmente esses dias chegou na minha casa, nós pedimos um lanche e chegou na nossa casa um pacote cheio de embalagens, muitas embalagens para limpar a mão, enfim, para pegar, enfim. E eu achei, nossa, eu fiquei pensando, quando eu peguei aquela embalagem, eu fiquei pensando, para onde que vai tudo isso? Porque eu sou uma pessoa, eu sou uma, mas e os outros? Quantas pessoas existem no nosso planeta, né? E lógico, esse lixo ele vai para o aterro sanitário. E o aterro sanitário ele tem um limite para poder aceitar todo aquele lixo, né? Todo aquele descartável, enfim. Mas nem todas as coisas que vêm, né? Descartáveis e orgânicos, mas nem todas as coisas que vêm para esse aterro sanitário são, lógico, alguns vão para fazer todo esse processo de reciclagem. Mas e esses lixos que vão lá pro aterro? Para onde vai depois? Como é que vai ficar tudo isso? São coisas que nós temos que pensar, né? Precisamos criar uma conscientização sobre o nosso consumo,
temos que ter uma responsabilidade, um consumo responsável. E falando em economia, não tem como a gente falar sobre as questões trabalhistas também, que a globalização trouxe, né? A questão da falta de planejamento e supervisão, da falta de controle de risco de jornadas técnicas, o risco de acidente, as faltas de condições de trabalho. Existem muitas coisas que a globalização trouxe. Trouxeram coisas boas, mas trouxeram coisas ruins. Mas assim, por que será que essas coisas ruins acontecem? Porque existem pessoas que elas não cumprem com o que deve ser feito. Vou falar um pouquinho também sobre a precarização do trabalho. Por exemplo, a falta de investimentos públicos feitos na educação. Né? Por exemplo, existem algumas escolas que os professores eles não têm nem quadro para escrever. Algumas escolas, os professores não têm apagador, eles usam uma esponja para apagar o quadro. Ou algumas escolas, por exemplo, os alunos eles não têm um ventilador na sala para poder ter uma melhor condição ali em um dia quente, por exemplo. Enfim, são várias coisas, salas lotadas, né, vários alunos, o professor não pode fazer um atendimento mais individual ao seu aluno. Então, assim, são várias coisas que afetam, né, situações que afetam a questão da educação. E isso, né, o governo quer economizar, ele acaba não dando essas condições para os alunos. A terceirização do trabalho, o trabalho terceirizado, né, quando você liga lá para fazer uma reclamação, geralmente não é o funcionário da empresa, é uma outra pessoa que atende, consequentemente, essa pessoa ela não tem um comprometimento, não vou dizer que todos, né, mas não existe um comprometimento em resolver o seu problema, ou terceiriza até mesmo a questão do problema, vai passando para frente e o problema não é resolvido, né. Uma outra coisa também quando você liga, por exemplo, não sei vocês, mas eu já liguei para TIM para fazer uma reclamação e quem me atende é uma gravação. Então, e muitas vezes a minha dúvida não tá ali naquelas questões, naquelas perguntas que são feitas. Aí vai fazer o quê? Né? Acabou informatizando de uma forma que dificultou muito pro seu consumidor poder lidar com os seus problemas. Uma outra coisa também, as empresas elas concorrem entre elas. Por exemplo, tem lá uma empresa que ela é de recursos humanos. Daí ela tem os recursos humanos que tem os empregos de engenheiros, de médicos, de diretores, e depois daí ela abre uma concorrência para ela mesma, lá, por exemplo, um outro nome, né, mas é o mesmo dono, é a mesma empresa, para concorrer, para oferecer empregos para operários, funcionários da limpeza. Então, assim, elas concorrem entre elas, né? Ou muitas vezes também tem empresas que têm o mesmo, os mesmos cargos, mas empresas coloca nomes diferentes para poder concorrer entre elas. Por exemplo, tem aqui, por exemplo, eu tenho o prêmio que você pode pegar mais opções de trabalho e você paga mais. E tem o light que você paga menos. Enfim, empresas que concorrem entre elas. Se você observar nos lugares onde você frequenta, não agora, mas quando vocês voltarem a estarem, né, caminhando por aí, vocês vão perceber, por exemplo, nas pessoas do banco, por exemplo, quando você chega no banco, tem uma pessoa limpando lá, daí tem lá o nome de uma empresa lá que está limpando o lugar. Geralmente está lá escrito lá, um nome de uma empresa. Aquela empresa ela foi contratada, ela foi terceirizada, né? Consequentemente, aquela empresa ela ganhou porque ela tem ela cobra mais barato, né? Então ela acabou ganhando na sua licitação, por exemplo. Existe também perda de benefícios, como principalmente agora, em período de isolamento, as pessoas elas acabaram perdendo alguns benefícios e algumas empresas já não tinham nenhum benefício e ela, por exemplo, uma condição, por exemplo, um vale alimentação, um convênio médico, muitas empresas elas acabam cortando para reduzir gastos para elas e não oferece isso para o seu funcionário, né?
E outra coisa também, modos ilegais de contratação, as pessoas são contratadas sem ter registro em carteira e isso, consequentemente, acaba afetando lá na frente, na hora que ela for se aposentar, ou, de repente, acontecer ela sofrer um acidente no trabalho, como que ela vai exigir lá, por exemplo, que se ela se afaste ou seja aposentada caso aconteça uma coisa mais grave. Não tem condições. Se ela não tiver registrada, não vai ter essa condição. Uma outra coisa também é o trabalho escravo. Infelizmente, em todo o mundo, e o Brasil não é o único país que tenha o trabalho escravo. Existe em todos os países o trabalho escravo, né? Vou dar um exemplo. A China, por exemplo, é um lugar de que existe trabalho escravo. O Brasil também, infelizmente, tem o trabalho escravo. E muitas vezes a gente nem sabe que isso acontece. Lojas de grife contratam empresas que cometem esse tipo de atrocidade. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o sociólogo Zygmunt Bauman. Ele faz uma crítica a uma série de aspectos da vida contemporânea, atravessada pelos processos da globalização. E uma das coisas que ele fala sobre a questão de como que é tratado o turista e o imigrante nos países de primeiro mundo, né? A forma com que eles são tratados em relação ao trabalho. E ele acha assim que não deveria existir essa fronteira, né? Que as pessoas deveriam ser tratadas de forma igualitária em todos os lugares. Eu digo assim, em contraponto sobre o que ele fala. Realmente, eu acredito que as pessoas precisam ser tratadas de forma igual, mas na execução do seu trabalho precisa existir uma regra. Como, por exemplo, aqui no nosso país, as pessoas do primeiro mundo, elas vêm para cá e elas muitas vezes elas não fazem provas, não fazem testes para exercer uma determinada função, um determinado trabalho. Mas a culpa, infelizmente, a gente sempre coloca a culpa no país do primeiro mundo, mas a culpa não é do país do primeiro mundo. A culpa, na verdade, é que nós teríamos que ter umas regras também em relação à execução do trabalho. Uma pessoa que vem de um outro país, por exemplo, para trabalhar no nosso país, um médico, por exemplo, quando vieram os médicos cubanos para o Brasil. Quando eles vieram para cá, não foram feitas provas para verificar realmente se eles tinham a qualificação para exercer a função deles. E o que aconteceu? Com a entrada do novo presidente, foi exigida uma prova para ver se realmente os médicos que estavam aqui, eles realmente eram capacitados para exercer a função. E muitos se recusaram para fazer essa prova. Agora uma pergunta, será que esses médicos se recusaram, eles realmente estavam qualificados para exercer? Pense você, de repente você vai no hospital e o médico que atende você é um médico estrangeiro, você pensa, bom, ele é médico, ele sabe o que ele está fazendo. E será que ele realmente sabe o que ele está fazendo? Será que ele realmente está qualificado para poder te receitar um remédio? Será que está realmente qualificado para fazer uma cirurgia do coração, por exemplo? Então, essas são umas questões que devem ser levadas em consideração. O nosso país, o Brasil, ele está abaixo da Etiópia em relação à educação. E é claro que os países de primeiro mundo vai acabar exigindo, né, que as pessoas façam provas de fluência no inglês, por exemplo, para poder exercer um trabalho lá. A pessoa ela vai precisar fazer uma prova para poder ver se ela realmente está qualificada para poder exercer o trabalho dela. Então, nós temos uma cultura que a gente geralmente culpa quem está bem, quem está se desenvolvendo, né? Quem está à frente. Mas por que não a gente não pode ajustar isso no nosso país? Por que não a gente também não pode começar a exigir algumas coisas e até mesmo de nós mesmos, de melhorar a questão da nossa educação? Porque, consequentemente, melhorando a nossa educação, nós vamos melhorar a nossa economia, ok? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Sempre a gente tem que pensar que a globalização ela é algo que nos traz impactos, mas também trouxe coisas positivas. Então, vamos pensar dos dois lados, ok? Então, pessoal, não esqueça de assistir os vídeos, faça as questões que eu passei para vocês, participe do fórum. Aproveite esse momento de isolamento social para curtir a família, para amar de verdade os seus pais, seus avós, quem tem os irmãos. Curta a família, gente, aproveita. Olhar olho no olho. E é isso. Até a próxima aula.
Beijo pra vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.